O efeito da nova ordem clerical. Pode ser justo supor que aqueles bons homens, por quem uma nova ordem de coisas foi trazida para a igreja, tendo excluído o livre ministério do Espírito Santo nos membros do corpo, desejavam de coração o bem-estar da igreja. É evidente que Inácio, por esses meios, esperava evitar divisões, mas por mais bem intencionados que fossem seus motivos, é o cúmulo da loucura humana, se não pior, interferir com ou procurar mudar a ordem de Deus. Esse foi o erro de Eva e todos conhecemos muito bem as consequências. Foi também o pecado original da igreja, pelo qual ela tem sofrido por esses últimos 18 séculos. O Espírito Santo, enviado do céu, é o único poder de ministério, mas o Senhor tem a liberdade de escolher e empregar seus próprios servos. Os arranjos e nomeações humanas, necessariamente, interferem com a liberdade do Espírito. Elas extinguem o Espírito Santo. Apenas ele sabe onde está a capacidade e onde, quando e como dispensar os dons. Falando da igreja como era nos dias dos apóstolos, é dito: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Também lemos: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 14, versículos 4, 7 e 11. Aqui tudo está nas mãos divinas. O senhorio de Cristo e Deus dá eficácia ao ministério. Quão maravilhoso é que o Espírito, o Senhor e Deus, como a fonte, o poder e o caráter do ministério. Quão grande e quão triste é a mudança disto para o rei, os sacerdotes e o povo. Não é isto apostasia? Mas, enquanto nós opomos a mera nomeação humana ao ofício, seja qualificado ou não, contenderíamos mais seriamente pelo ministério da palavra, tanto para santos quanto para pecadores. Infelizmente, a igreja logo descobriu que o impedimento do ministério, do modo como nos é apresentado na palavra de Deus, é a introdução de uma nova ordem de coisas, não impediu que divisões, heresias e falsos mestres se manifestassem. É verdade que a carne, até no mais verdadeiro e dotado cristão, pode se manifestar, mas quando o Espírito de Deus está agindo em poder e a autoridade da palavra é mantida, o remédio está em mãos. O mal será julgado em humildade e fidelidade a Cristo. A partir dessa época, o início do segundo século, e até mesmo um pouco antes disso, a igreja foi muito perturbada por heresias, e com o passar do tempo, as coisas nunca melhoraram, mas sempre pioraram. Irineu, um cristão de grande fama, que sucedeu Portino como bispo de Lyon em 177 depois de Cristo, como bispo de Lyon em 177 depois de Cristo, nos deixou muita informação sobre o assunto das primeiras heresias. Supõe-se que tenha escrito no ano de 183 seu grande livro Contra Heresias, no qual dizia conter uma defesa da Santa Fé Católica e um exame e refutação das falsas doutrinas
defendidas pelos principais hereges. A origem da distinção entre clérigos e leigos. O cristianismo, no início, não tinha qualquer ordem sacerdotal. Seus primeiros convertidos iam por toda parte anunciando o Senhor Jesus. Eles foram os primeiros a disseminar em outros países as boas novas da salvação, antes mesmo dos próprios apóstolos terem deixado Jerusalém. Atos 8:4. No decorrer do tempo, quando eram encontrados convertidos o suficiente em algum lugar para formar uma assembleia, eles se reuniam ao nome do Senhor no primeiro dia da semana para partir o pão e edificarem uns aos outros, em amor. Quando surgia a oportunidade de visita de um apóstolo a tais reuniões, eles escolhiam anciãos para assumir a supervisão do pequeno rebanho. Diáconos eram escolhidos para a assembleia. Assim, era toda a constituição das primeiras igrejas. Se o Senhor levantasse um evangelista e almas fossem convertidas, elas eram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso acontecia, é claro, fora da Assembleia, e não era um ato eclesiástico. Após devido exame espiritual quanto à genuidade dos resultados da obra do evangelista, estado a Assembleia satisfeita, os novos crentes eram recebidos à comunhão. Percebe-se, a partir desse breve esboço da ordem divina nas igrejas, que não havia distinção tais como o clero e o leigo. Todos estavam no mesmo patamar quanto ao sacerdócio, adoração e proximidade de Deus. Como os apóstolos Pedro e João dizem, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. E assim a assembleia inteira podia cantar. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém. O único sacerdócio, então, na Igreja de Deus, é o comum sacerdócio de todos os crentes. O mais humilde servo no palácio de um arcebispo, se lavado no sangue de Cristo, é mais branco que a neve e pronto. Epitácio, como está dando um pouquinho de eco, deve ser o microfone também do celular. Microfone não, né? O retorno do celular de Airan. Viu? Tá bom, Dado, vou fazer aqui. Pronto. Tá, um pouquinho só de eco, não está atrapalhando assim não, mas está dando um pouquinho. Pronto, não. Não há mais adoração no pátio exterior. A separação de uma classe privilegiada, uma ordem sacerdotal, é desconhecida do Novo Testamento. A distinção entre clero e leigo era sugerida pelo judaísmo, e a invenção humana logo o tornou algo grandioso. Mas foi a ordenação episcopal que estabeleceu Irineu contra as heresias. A distinção ampliou a separação. O bispo gradualmente assumiu o título de pontífice. Os presbíteros e até mesmo os diáconos se tornaram, assim como os bispos, uma ordem sagrada.
O lugar de mediação e de grande proximidade de Deus foi assumida pela casta sacerdotal e também de autoridade sobre os leigos. No lugar de Deus falando diretamente ao coração e consciência por sua própria palavra, e sendo o coração e a consciência trazidos diretamente à presença de Deus, apareceu o sacerdócio se colocando entre eles. Assim, a palavra de Deus foi perdida. Dá para descer só mais um pouquinho aí. Aí, Dal. E a consciência trazida diretamente à presença de Deus, apareceu o sacerdócio se colocando entre eles. Assim, a palavra de Deus foi perdida de vista, e a fé ficou à mercê das opiniões dos homens. O bendito Senhor Jesus, como o grande sumo sacerdote de seu povo, e como mediador entre Deus e os homens, foi então praticamente deslocado e deixado de lado. Assim, infelizmente, vemos na igreja o que tem sido verdadeiramente o homem desde Adão. Tudo que foi confiado ao homem falhou. Desde o tempo em que a responsabilidade de manter a igreja como a coluna e firmeza da verdade caiu nas mãos humanas, não houve nada além de falha. A palavra de Deus, no entanto, permanece a mesma e a sua autoridade nunca pode falhar. Bendito seja o seu nome. Um dos principais objetivos deste livro é chamar a atenção do leitor aos princípios e à ordem da igreja, como ensinada no Novo Testamento. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Isto é, devemos adorá-lo e servi-lo de acordo com a verdade e sob a direção e unção do Espírito Santo. Se for para glorificar seu nome e adorá-lo e servi-lo de maneira aceitável. Quase todos os escritores eclesiásticos afirmam que nem o próprio Senhor, nem seus apóstolos, forneceram quaisquer preceitos quanto à ordem e governo da igreja, que tais coisas foram deixadas para a sabedoria e prudência de seus líderes, e ao caráter das épocas. Por essas suposições, muitas coisas foi entregue à vontade humana. Sabemos as consequências. O homem procurou a sua própria glória, a simplicidade do Novo Testamento, o caminho humilde do Senhor e de seus apóstolos, o zelo e a abnegação de Paulo, tudo isso foi ignorado, e as grandezas mundanas logo se tornaram o objeto e a ambição do clero. Um breve resumo do ofício de um bispo irá deixar claro essas coisas e, sem dúvida, será de grande interesse. Uma das maiores autoridades sobre a ordem episcopal é da opinião de que a distinção entre clero e leigo é derivada do Antigo Testamento, que assim como o sumo sacerdote tinha o seu ofício atribuído a ele, e os sacerdotes também tinham as suas atribuições próprias, e os levitas seus serviços peculiares, assim também os leigos estavam da mesma maneira sobre obrigações próprias aos leigos. Eles também afirmam que o comum sacerdócio de todos os crentes é ensinado no Novo Testamento, mas que os pais, desde os tempos mais antigos, formam a igreja no sistema judaico. Aos leitores. O que era um bispo nos primeiros tempos? O mais humilde camponês está familiarizado com a grandeza mundana de um bispo, mas ele pode não saber como um ministro de Cristo e um sucessor de um humilde pescador da Galileia chegou a tal dignidade. No dia dos apóstolos, e por mais de 100 anos depois, o ofício de um bispo era uma obra laboriosa, mas uma boa obra.
Ele era encarregado de uma única igreja que podia estar normalmente reunida em uma casa particular. Ele não estava lá como um ministro e servo, instruindo o povo e cuidando dos doentes e pobres pessoalmente. Os presbíteros, sem dúvida, ajudavam na gestão dos assuntos gerais da igreja e também os diáconos, mas os bispos tinham uma parte principal do serviço. Ele não tinha autoridade, no entanto, de decretar ou sancionar qualquer coisa sem a aprovação do povo. Não havia, então, o pensamento de clero inferior sobre ele. E nesse tempo as igrejas não tinham renda, com exceção de contribuições voluntárias do povo que, moderados como sem dúvida, deixaram uma pequena quantia para o bispo para ajudar os pobres e necessitados. Dá só um instantinho que saiu aqui, Vidal, que no celular é difícil. Beleza, pode me dando a direção aí que eu vou subindo aqui. Se estiver subindo muito rápido, você fala, viu? Acho que a Pitácia saiu. A Irã tá ouvindo? A gente poderia comentar um pouco aí, né? Que já foi muita informação aí. Não sei se todos os irmãos e irmãs estão acompanhando desde o início, mas a gente, e quando é muita coisa assim, a gente, às vezes, a nossa mente vai e se perde do que falou lá do início, né? E lá no início, a gente vê, aí está sendo falado sobre a formação do sistema clerical, lá no princípio da igreja, lá, da história da igreja, né? Ele está contando passo a passo como esse sistema clerical foi se desenvolvendo dentro da igreja. A gente percebe aí, logo no início, lá quando ele falou de Irineu, né, e dos seus escritos, combatendo as heresias, a gente vê ali o ano de 177, se não me engano, que ele colocou ali, 177 depois de Cristo. Então, foi muito pouco tempo depois, né, da formação da igreja. Se a gente imaginar, por exemplo, que no ano 70 depois de Cristo, né? Foi quando foi destruído o templo judaico foi destruído, não ficou pedra sobre pedra, e, né, por esse tempo aí, mais ou menos também, mais ou menos, pouquinho tempo depois disso, o apóstolo Paulo foi martirizado e tudo mais, então, a grande maioria dos apóstolos já estavam todos mortos. Então, 70 depois de Cristo, até 177, aí uns 100 anos depois, praticamente, e a gente já vê aí, por exemplo, esse bispo, acho que era chamado bispo, né, um pai da igreja Irineu, fazendo um escrito sobre combatendo as heresias. Por que ele coloca essa questão desses escritos desse irmão aí, né? Porque uma das justificativas que eles usaram muito, né, para poder ter essas pessoas, vamos dizer assim, numa posição superior ou numa posição de autoridade sobre os outros irmãos, uma das justificativas foi a questão, né, desse combate à heresia, porque as heresias vinham com suas sofismas, suas filosofias, né, de palavras,
e tentando enganar através de sutilezas, de doutrinas, de má doutrina. E esses irmãos no início da igreja aí, que se destacaram, né, no combate a essas heresias, e por ter muita filosofia, muita doutrina e filosofia, aqueles irmãos que tinham, né, um estudo maior, que procuraram se aprofundar, vamos dizer assim, né, no estudo dessas heresias e no combate a essas heresias, ao ponto de fazer esses escritos, eles começaram a se destacar entre os irmãos ali na igreja. E começaram a ter uma posição de autoridade. Então, a gente vê aí ele falando sobre isso, né? E mostrando que a igreja, quando foi constituída pelo Senhor Jesus lá no início, não era assim, né? A gente não tinha essas divisões daqueles que eram a casta sacerdotal, o clerical, os clero e os leigos, aqueles que não fazem parte dos leigos. Então, ele mostra que havia apenas os irmãos, todos eram sacerdotes diante, né, do Senhor, e que existiam os dons, coisa que a gente até comentou e falou muito na semana passada, né? Existiam lá os apóstolos, os profetas, os mestres e doutores, os evangelistas, os pastores, existiam os dons, né? O Senhor Jesus deu aos homens. E existia também os ofícios, que foram instituídos ou eram instituídos pelos apóstolos nas assembleias. Aí o que é os ofícios? Os ofícios de presbítero, ancião, ou supervisor, né? Superintendente, que é a mesma coisa, bispo, ancião e superintendente é a mesma coisa, ou presbítero, né? É a mesma coisa, e os diáconos, né? Que eram aqueles que ajudavam aí no serviço na Assembleia, de servir as viúvas, servir os pobres, servir aqueles que eram necessitados ali, porque eles tinham muito no início, muito aquela questão da refeição comum, de dividir as coisas ali, e esses diáconos ajudavam muito nisso aí, nessas tarefas de serviço ali na Assembleia. Então, era um ofício, aí é ofício. E a gente vê que os apóstolos eram até quem instituía esses bispos, presbíteros, anciãos nas assembleias. E os diáconos, como foi falado aí, quem escolhia era a própria assembleia. A própria assembleia, né, via quem eram aqueles que iam estar com aquele serviço de estar ajudando na divisão das coisas, na arrumação, no cuidado das viúvas, daqueles que eram necessitados na assembleia. A própria assembleia quem fazia isso. Já os presbíteros, bispos e anciões, os apóstolos, inicialmente, é que, ao chegar na Assembleia, instituíam ou delegavam alguém para fazer isso por eles, como Paulo delegou a Timóteo, a Tito, né, para instituir presbíteros ou bispos ou anciões em algumas assembleias. Então, a gente vê que no início era assim, mas o que ele está mostrando aí? Ele está mostrando que, aos poucos, né, com essa questão do combate às heresias, e aí esses homens começaram a se destacar no meio dos outros irmãos, e sem entenderem aquilo que foi dado lá desde o início pelos apóstolos, né, e indo atrás e pegando o entendimento daquilo que o Senhor Jesus, daquilo que Deus deu para Israel, para os judeus, eles pegaram e transferiram isso para a igreja. Então, fazendo com que, assim como lá para os judeus existia uma tribo, né, que foi escolhida para cuidar das coisas do templo, das coisas sagradas, que foi a tribo de Levi, e dentro dessa tribo foi escolhida uma família, né, que deveria cuidar, né, do sacerdócio, das coisas sacerdotais, que é aquilo que o sacerdote faz aquela intermediação entre o homem e Deus, levando, né, aquilo que é
os rogos, os pedidos, as orações, a adoração. Ele faz essa intermediação entre Deus e os homens. Então, dentro da tribo de Levi existia uma família, que foi a família de Arão, que foi estabelecida por Deus para ser a família sacerdotal. Enquanto as outras famílias da tribo de Levi iam estar cuidando das coisas do templo, como arrumação, como construção, como ajudar na todos aqueles ofícios de sacrifícios e outras coisas mais. Tudo isso dá um trabalho, né, um grande trabalho. E as outras famílias ali de Levi, né, da tribo de Levi, tinham essa função aí. E eles pegaram, simplesmente transferiram isso para a igreja, né, querendo que também na igreja houvesse uma ordem, ou um grupo de irmãos que tivesse esse ofício, né, de sacerdote. Quando a gente vê pelos escritos dos apóstolos que não existe essa ordem separada de irmãos. Pelo contrário, essa ordem foi dada à igreja. Todos são sacerdotes diante do Senhor. E aí eles misturaram aquilo que era dom, como o dom de pastor, o dom de mestre doutor, o dom de evangelista. Eles misturaram com esses ofícios, né, de presbíteros, bispos, que estavam ali encarregados de cuidar, de serem responsáveis pela Assembleia. E essa mistura levou ao que nós temos hoje como uma casta clerical ou dentro da igreja, né? Separando aqueles que são do clero daqueles que são do leigo. O clero são aqueles mais que conhecem mais a palavra, que estudaram mais, que têm uma posição, que são ordenados por outros homens para estar naquela posição, né? É Deus que faz isso, né? Outros homens ali vão estar ordenando. Então, o cara só pode ser bispo, pastor, né? Entre aspas, aqui como eles ensinam, se forem ordenados pela aquela casta de homens ali. Houver a imposição, né, como eles gostam de falar, das mãos e a ordenação deles a pastor, a bispo, ou seja lá o que for, né? Mas que eles inventam por aí. Então, isso tudo aí, né, ele está sendo explicado aí como isso foi acontecendo de forma gradual, foi entrando de forma gradual e foi se desenvolvendo de forma gradual na igreja, até chegar ao que nós temos hoje. E, por fim, eu queria só destacar que a gente comentou muito na semana passada sobre a questão dos dons, né? E aí eu lembrando que quando a gente comentou aqui que o dom de evangelista não é um dom para a Assembleia, né? É um dom que é para o mundo, vamos dizer assim. O evangelista, o trabalho dele, o serviço dele não é na Assembleia, mas fora da Assembleia, né? A gente comentou isso e talvez muitos irmãos e irmãs ainda tá chegando e conhecendo essa verdade, ainda acostumado muito com o que a gente aprendeu aí fora, né? Achou bem estranho isso, mas você vê que o irmão aí, ele comenta sobre isso falando que a atuação do evangelista é fora da Assembleia. Ele, em algum trecho aí, ele comentou sobre isso, porque foi lendo assim rápido e passou assim. Mas isso foi comentado, né, na semana passada. E alguns irmãos acharam até meio estranho, os caras assim, mas, irmãos, é só questão de... a gente sempre vai achar estranho, né? Porque a gente veio com alguns entendimentos, alguns conceitos, né, que a gente aprendeu na denominação, e quando a gente conhece as verdades, aí a gente, às vezes, para isso encaixar na nossa mente, às vezes há um conflito com aquilo que a gente aprendeu na denominação. Mas, se você for ver o que está escrito na palavra, nas epístolas, você vai ver que a atuação do evangelista não é na Assembleia, no sentido de dentro das coisas ali que a Assembleia está fazendo, atuando assim, né? Vamos dizer assim, a Assembleia se reúne para adoração, louvor, para oração, para comunhão. Então, nesse momento, não vai estar um evangelista lá evangelizando, porque todos que vão estar ali, né, são cristãos já convertidos, batizados e fazem parte da Assembleia.
Então, onde é que o evangelista vai estar atuando? Ele vai estar atuando fora da Assembleia. Porque ele vai levar o evangelho da graça para aqueles que estão perdidos ainda, que ainda não ouviram, que precisam ouvir, que precisam crer. Né? Então, isso ele fala, comenta aí em algum trecho aí, que eu fui passado aí bem rápido assim, e aí eu me lembrei porque foi comentado isso na semana passada sobre isso. E é interessante porque, né, a gente tem realmente um entendimento e diferenciar, né, o que a palavra de Deus fala sobre esses dons, apóstolos, profetas, pastores, mestres e doutores e evangelistas. E o que hoje, né, qual é o entendimento que se tem hoje? A gente vê que o entendimento que se tem hoje não é de acordo com aquilo que a palavra de Deus e com o que Deus deu à igreja. Né? Não está de acordo. Então, quando você fala hoje de pastor, né, todo mundo já está na mente que o pastor prega o evangelho, que o pastor ensina, que o pastor isso, quer dizer, misturando todos os dons. Né? O cara é bispo, o cara é um reverendo, um presbítero, tal, então ele ensina, ele prega o evangelho, ele ministra a oração, ele faz isso, quer dizer, tudo numa pessoa só. Né? Quando a gente lê na palavra do Senhor, lá nas epístolas, a gente vê que, né, o Senhor Jesus subindo ao céu, deu aos homens dons. A uns foi dado o dom de pastor, a outros o dom de evangelista, a outros o dom de mestres e doutores, apóstolos e profetas. Os apóstolos e profetas lá do início já não existe mais hoje, né? Porque os apóstolos e os profetas foram dados por Deus para estabelecer ali o que foi chamado de o fundamento da igreja. Os apóstolos e profetas lá do início da igreja, eles colocaram o fundamento. Colocado o fundamento, nós agora construímos sobre esse fundamento, esse edifício que é a igreja, né? Naquilo que o Senhor deu para nós fazermos, entendeu? A igreja, esse testemunho e baluarte da verdade aqui neste mundo. Então, aquilo que é responsabilidade nossa, nós temos que construir sobre o fundamento que já foi posto. Quem pôs esse fundamento? Os apóstolos e profetas lá do início da igreja. Se o fundamento já foi posto e a gente não vai fazer outro fundamento, nem colocar outro fundamento, então, esse dom aí foi dado e eles já concluíram o ministério deles, de colocar o fundamento. Então, não existe hoje isso de outros apóstolos, né, outros profetas, mas a igreja não precisa ser colocado mais nenhum fundamento. Não tem mais necessidade de se colocar fundamento, porque já foi posto. Ou qualquer outro fundamento que não seja o Senhor Jesus. Aí, pior ainda, né? Mas o fundamento já sendo posto, então a necessidade de apóstolos e profetas não há mais na igreja, mas continua a necessidade dos pastores, continua a necessidade daqueles que têm o dom de evangelista, continua a necessidade daqueles que têm o dom, né, de mestres e doutores na igreja. E assim o Senhor continua, né, dando à igreja, dando aos homens dons de mestres e doutores, de pastores e de evangelistas. Né? Esses três ainda continuam aí. Então, você vê que é diferente daquilo que foi estabelecido com essa ordem clerical aí, e separando clérigos de leigos, e formando um conjunto de homens que está sobre os outros, para dar ordem, para dominar, né? Para receber louvor, glória, né? Bajulação e outras coisas mais, né? Tirando do Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Senhor e pastor, sumo pastor da igreja, e Pedro fala também daquele que é o nosso bispo, né? Então, o Senhor Jesus é o único verdadeiro pastor, sumo pastor, nosso sumo bispo, aquele que é o principal, nosso sumo sacerdote, né? E outros homens vão tomando esses títulos, essas posições, tirando do Senhor Jesus, né, a glória e o lugar devido a ele na igreja.
Quando os homens fazem isso, tira do Senhor Jesus isso, né? O que é que vai restar? Se não tem o Senhor, o que é que resta, se não só o homem na sua carne, né? Na sua vanglória, no seu egoísmo, nas suas vaidades, só sobra isso mesmo. E nisso aí, né? Não vai ter fruto nenhum bom, né? Não vai ter nenhum fruto do Espírito nisso aí. Só aquilo que é da carne. Por quê? Porque tirou a Cristo, tirou o Senhor Jesus Cristo. Né? A glória devida e o lugar devido a Ele na Assembleia, na igreja. Então, só isso aí dá, porque foi muita informação, eu queria dar uns comentários sobre esses assuntos todos aí. Pronto, beleza. Essa questão do evangelista, como o Wesley está falando, talvez tenha confundido um pouco, porque o Wesley está falando de uma reunião de crentes já, né? De pessoas já que ouviram o evangelho e estão ali agora nessa reunião para adoração, como ele falou. Então não precisa o evangelista estar falando às pessoas para se converterem, já que todos, a gente crê, já está ali, já são convertidos, né? Já creram no Senhor Jesus, é por isso que estão ali para adorar e louvar o Senhor. Mas quando acontece uma pregação de evangelho, até no meio de crentes, não é na intenção, vamos dizer assim, propriamente, de que está tendo dúvida se aquelas pessoas ali são realmente ou não. Mas é muito bom a gente relembrar o evangelho, nos traz conforto, nos consola também, né? Relembrar o evangelho. E também a gente vê que nas cartas, principalmente em Hebreus, quando Paulo está falando ali para os hebreus ali, ele está falando para uma audiência mista, porque ninguém sabe realmente se quem é salvo e quem não é, cada um responde por si, né? Mas a atuação mesmo do evangelista é para buscar as pedras. É por isso que o Wesley está falando que é fora da Assembleia, não é propriamente dentro. É para a edificação do corpo de Cristo, sim, o evangelista, assim como o pastor e o doutor. Todos os três são para a edificação do corpo de Cristo, sendo que cada um tem a sua atuação predominante. O evangelista geralmente vai falar às pessoas que têm que crer no Senhor Jesus Cristo, a pessoa se converte, então ela entra na reunião agora da Assembleia de Deus, né? Ela entra agora em uma Assembleia para isso. E acontece muito assim dos irmãos separarem um tempo, uma reunião especial, vamos dizer assim, né, que é a reunião onde um irmão ele vai pregar o evangelho. Então, muitas vezes são convidadas pessoas que supõem-se, né, não ter ainda a crença, a fé no Senhor Jesus e leva essa pessoa para lá. E se não tiver ninguém, não custa nada os que já são da casa relembrarem esse evangelho que está sendo dito ali pelos irmãos. Mas não é a prática do dom do evangelista dentro da Assembleia. Isso são coisas especiais. Né? São coisas especiais que os irmãos verem, às vezes, essa necessidade. Porque a igreja ou a Assembleia, ela se reúne para adoração, louvor e ministério. Ela se reúne para isso. Oração, louvor, ministério, que inclui o quê? O ensinamento da palavra, o ministério da palavra, a oração, que a gente faz as nossas petições, intercessões, coletivamente, e o partimento do pão, onde nós, naquele momento ali, adoramos o Senhor e louvamos Ele também, né? Fazendo memória sempre dele. Mas em nenhuma dessas reuniões aí que é realmente da igreja, isso é para atuação do evangelista. Então o Wesley está falando dentro da Assembleia. Agora, dentro da Assembleia, sim, precisamos sermos edificados, que é o mestre, consolado e confortado, né? Exortado, que
geralmente uma palavra de sabedoria de um pastor, alguma coisa assim, e o mestre pode falar isso dentro de uma assembleia. É nesse sentido aí. Mas é muito bom a gente entender os caráteres, né, das reuniões, o porquê existe isso aí. Né? Porque, como o Wesley falou, a gente pode achar estranho devido a toda essa confusão aí fora. São 9h20, dá para continuar um pouco mais, né? Deixa eu ver aqui onde parou. Se alguns dos irmãos não entendeu ainda muito bem o sentido do evangelista, por sinal está até aqui. Ó. Deixa eu voltar um pouco. Lá no início mesmo, ele diz assim: ó, o cristianismo no início não tinha qualquer ordem sacerdotal. Seus primeiros convertidos iam por toda parte anunciando o Senhor, aqui pregando o evangelho por toda parte. Eles não ficavam ali reunidos falando do evangelho. Eles saíram. É nesse sentido que está sendo falado, do evangelista. Aqui a gente pode incluir aqui mestres também, pastores que anunciavam também o evangelho. Então, aqui, eles foram os primeiros a disseminar em outros países as boas novas. Se isso ficar somente numa assembleia, as pessoas ao longe não vão estar sabendo. Então, é isso que o evangelista faz. Ele sai e dissemina o evangelho em toda parte para que as pessoas creiam, venham crer e estarem juntas para as atividades de igreja ou de uma assembleia. Aqui. Eles se reuniam ao nome do Senhor no primeiro dia da semana para partir o pão e edificarem uns aos outros em amor. Isso acontecia como? No decorrer do tempo, quando eram encontrados convertidos o suficiente em algum lugar para formar uma assembleia. Epitácio, tá ainda aí? Acho que Epitácio teve uma queda aqui. Eu vou seguir aqui até dar o horário. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Sim. Pronto. Eu vou seguir aqui. Parece que a Irã, acho que eu vi aqui, mas não sei. Deixa eu ver se saiu também. Vamos seguir, então. Mas naqueles primeiros tempos, os oficiais da igreja continuavam, muito provavelmente, em seus antigos ofícios e ocupações, para sustento de si mesmos e de suas famílias, do mesmo modo que antes. Um bispo, diz Paulo, deve ser dado à hospitalidade. Em Tito, capítulo 1, versículo 8. Isso ele não poderia ser se sua renda dependesse das ofertas dos pobres. Eis aqui um ponto, irmão, uma paradinha aqui rápida, que é muito importante, né? Que é a palavra diz assim: quem não quiser trabalhar também não coma. A ideia muitas vezes aí fora é de que uma pessoa deve deixar de fazer isso ou aquilo que trabalha para ir trabalhar para o Senhor. Isso aí não é recomendado pela palavra de Deus, não. Né? A gente vê aqui que os bispos tinham suas ocupações,
normais, seculares, trabalhavam e assumiam os seus ofícios, né, pelo poder do Espírito dentro de uma assembleia. Então, irmãos, trabalhem. Se tiver alguma coisa que fica, vamos dizer assim, em dúvida na mente, fala com o Senhor. Vou continuar aqui. E isso ele não poderia ser exercer a hospitalidade, né? Se por acaso a renda dele dependesse das ofertas dos pobres. Tem sentido. Não foi até por volta do ano do 245 que o clero passou a receber salário. Olha aí. E foram proibidos de seguir com seus empregos do mundo. Se algum irmão quiser comentar, é só interromper, viu? Vou continuar aqui falando. Mas próximo ao fim do século, do segundo século, surgiram circunstâncias na história da igreja que afetaram grandemente a humildade e simplicidade original de seus supervisores e que tenderam à corrupção da ordem sacerdotal. Essa mudança começou, diz o Waddington, perto do início do segundo século. E é certo de que, nesse período, encontramos as primeiras denúncias de corrupção incipiente do clero. A partir do momento em que os interesses dos ministros se tornaram totalmente distintos dos interesses do cristianismo, pode-se considerar que muitas e grandes mudanças para pior tinham começado. Vamos tomar nota de algumas circunstâncias. E, em primeiro lugar, a origem das dioceses. Vamos ver se dá um tempinho aqui, tá? A origem das dioceses. Os bispos que viviam nas cidades eram, quer pelas suas próprias pregações, quer pela pregação dos outros, presbíteros, diáconos ou povo, os responsáveis pelo surgimento de novas igrejas nas cidades e vilas vizinhas. Esses bispos aqui voltando, bispos que viviam nas cidades eram os responsáveis pelo surgimento de novas igrejas na cidade e vilas vizinhas. Essas assembleias jovens, muito naturalmente, continuavam sob o cuidado e proteção das igrejas das cidades por meio das quais eles tinham recebido o evangelho e se tornado em novas igrejas ou novas assembleias. Províncias eclesiásticas eram assim formadas gradualmente, o que os gregos mais tarde denominaram dioceses. Os bispos das cidades reivindicavam o privilégio de nomear ofícios e cargos a essas igrejas rurais ou assembleias rurais. E as pessoas a quem eles concediam
suas instruções e cuidados, eram chamados de bispos distritais. Estava começando a fazer a ordem aí, né? A organização humana. Estes formavam uma nova classe que ficava entre os bispos e presbíteros, sendo considerados inferiores àqueles e superiores a estes. Assim foram criadas novas distinções e divisões, e os ofícios e cargos se multiplicaram. Olha aí, a própria palavra fala que a gente deve considerar o irmão superior, né? Para que não exista isso aí. Não é a gente se julgando no caráter de inferioridade em relação ao irmão, não. Mas é sempre dar o lugar, que isso é humildade, isso que é o que o Senhor fez, dar lugar ao outro. Reconhecer outro superior a si mesmo. Não é que o outro saiba mais, que o outro é o melhor, nada disso não. É o sentimento divino para nós, membros do corpo de Cristo, para que não exista divisão. Divisão. E foi o que aconteceu aqui, pelo que o irmão relata. São 9h31, não sei se mais algum irmão quer fazer mais uma ressalva aí. Então a gente encerra. Próxima semana a gente continua aqui. Marcar logo. Vou guardar aqui, irmão. Se alguém quiser falar. Amanhã, né, irmão? Isso, amanhã, né? Segunda e terça agora. Obrigado, Jefferson Persona. Tomara que Mário veja essa gravação aqui, né? Ele vai botar você na justiça. Cadê o amor? Então vamos encerrar, né, irmãos? Aqui já tá bom. O Jefferson Persona poderia agradecer. Tranquilo? Tira a gravação aí.